A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região palestra realizada por Ana Lúcia Caetano com o tema Caindo, porém, em Si, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus queridos irmãos em Cristo, que Ele possa continuar nos amparando e nos protegendo sempre, em todos os momentos de nossa vida. Trouxemos hoje a reflexão do apóstolo Lucas, no capítulo 15, versículo 17 do seu Evangelho, sobre nosso querido Paulo de Tarso, com o título Caindo, porém, em Si. Nosso querido Emmanuel nos fala de vários personagens da história. Ele fala de Paulo de Tarso, ele fala do filho pródigo, o filho gastador, ele fala de Pedro, Madalena, e fala para nós também que o arrependimento chega para cada um de nós de forma diferente, em situação diferente, em momento diferente. Nós conhecemos a trajetória de Paulo de Tarso, ferrenho seguidor do judaísmo, que não entendeu, não aceitou o trabalho que continuou sendo feito pelos apóstolos depois da crucificação do Mestre Jesus, com o trabalho constante da Casa do Caminho, que Pedro criou. E com a incumbência de aprisionar o velho Ananias, que era um pregador ambulante da Casa do Caminho, tentou procurá-lo quando descobriu que Ananias tinha ido para a cidade de Damasco, na Síria. Ele depois convocou uma reunião no Sinédrio e declarou: há tempos nos reunimos para examinar o caráter da luta religiosa que se criara em Jerusalém com as atividades dos seguidores do carpinteiro de Nazaré. E como a Igreja do Caminho restringiu suas atividades à assistência aos enfermos, menos mal. Mas não somente nesses núcleos precisamos desenvolver ação saneadora, mas ainda chegam-me notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. O tal do Ananias lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. E a proposta de Paulo não foi recebida com simpatia, ele aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis que iriam com ele para Damasco. E ao fim de 3 dias, a pequena caravana já tinha se deslocado de Jerusalém para a extensa planície da Síria. E lá, pelo meio-dia, já se avistava ao longe a paisagem de Damasco, com seus contornos, os famosos pomares espessos, cúpulas cinzentas se esboçavam ao longe, e Paulo ia à frente em posição dominadora. Em dado instante, porém, Paulo sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade da luz do sol. Falta-lhe o ar. Quer voltar-se, pedir socorro aos companheiros, mas não os vê para receber o auxílio. Grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e ele tomba do animal ao desamparo, caindo sobre a areia ardente. A luz lhe banha os olhos, deslumbrados. E aí ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. E a sua túnica era feita de maná, de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros, a moda nazarena, olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava com espanto profundo quando ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Um sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. De quem é esse vulto? Os companheiros nada viam. Saulo interrompeu com voz trêmula: Quem sois vós, Senhor? E aureolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. Então, viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Diante de si tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido.
Os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão, a crença de Abigail era real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa de sua ressurreição não era um recurso lendário para fortificar as energias do povo. Sim, ele, Saulo, viu ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas desertas, a ele, Saulo, que se arvorara em perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavavam-lhes o coração. Sem que pudesse entender a grandeza divina daquele instante, os companheiros de viagem viam-no chorar mais copiosamente. O moço de Tarso soluçava ante a expressão doce e persuasiva do mestre Nazareno. Considerava o tempo perdido em caminhos escabrosos e ingratos que ele havia preferido. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Doravante entregar-se-ia ao Cristo como simples escravo do seu amor. Banhado em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. Senhor, que quereis que eu faça? Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente e dando-lhe a entender a necessidade dos homens se harmonizarem no trabalho comum, da edificação de todos, do amor universal em seu nome, esclareceu generosamente. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então o moço tarsense não mais percebeu o vulto amorável, guardando a impressão de estar mergulhado no mar de sombras. Continuava chorando, causando piedade aos companheiros. Esfregou os olhos como se desejasse rasgar o véu que lhe obscurecia a vista, mas só conseguia tatear no seio das trevas densas. Aos poucos começou a perceber a presença dos amigos, que achavam que foi o sol escaldante e que ele estava em delírio. Um companheiro perguntou ansioso: "Estás doente, Senhor?" Com um gesto triste, Paulo acrescentou: "Estou cego." "Mas que foi?" perguntou o outro inquieto. "Eu vi Jesus de Nazareno e já estava inteiramente modificado." Já era um outro Paulo. A cegueira súbita não o afligia. Do âmbito daquela escuridão que lhe enchia os olhos da carne, parecia emergir o vulto, o radioso Jesus aos seus olhos de espírito. Assim, meus irmãos, nós podemos entender que Paulo se sentiu cego porque nunca enxergou a magnitude do mestre Nazareno. Mas, caindo em si, pediu para ser levado a Damasco, como Lucas anotou para nós no capítulo 15, versículo 17. E nosso querido Emmanuel cita vários personagens que caíram em si na história. E o arrependimento chegou para cada um deles de forma diferente. Alguns conseguiram reparar seus equívocos na mesma encarnação. Outros só conseguiram nas reencarnações seguintes. O mais importante é que para nenhum deles o arrependimento chegou tarde, ou que não adiantou se arrepender. Porque da mesma forma que aconteceu com eles, para todos nós aqui hoje, nessa encarnação, também existe a oportunidade do nosso refazimento, da libertação dos nossos equívocos, especialmente através da caridade. Então recordemos que Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Lembremos da parábola, Uma ovelha que fugiu do aprisco, as outras 99 ficaram sozinhas, enquanto o Criador buscava por uma única. Então, todos nós temos ou teremos a chance de arrependermos, modificarmos, melhorarmos, e isso nos leva à nossa evolução, que é o objetivo dessa encarnação. Qual a evolução? Evolução moral. E se não aproveitarmos essa encarnação para melhorarmos, mesmo assim Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, está sempre a nos dar a oportunidade, através de seus ensinamentos, de cairmos em si, cairmos em nós, nesta
e em outras oportunidades encarnatórias. Nós temos o exemplo do filho pródigo, né? O filho gastador, que quando voltou à casa do pai foi recebido com festa pelo pai. O outro exemplo é Judas, né? Muito equivocado, achou que Jesus não seria preso, pois Jesus tinha o poder de, num gesto seu, todos os soldados estariam indefesos. E Judas era materialista, mas ele amava muito Jesus. E quando viu que Jesus cumpriu a profecia na crucificação, caiu em si, se desespera e, por não conhecer plenamente o significado do perdão, por não conseguir se perdoar, ele não busca sua própria reeducação e se suicida. Mas podemos dizer que ele se arrependeu tarde demais? Não. O Cristo de Deus, nosso amado Mestre Jesus, nosso modelo e guia, sabia da fraqueza de Judas. A função de Judas naquela trajetória era passar pela prova da traição, ou se ele a vencia ou não. Já Madalena, que é outro exemplo que Emmanuel cita, tinha pensamentos e atitudes anormais para aquela época. Ela agia diferente. Mas quando começou a entender a palavra de Jesus, e depois de ver a imortalidade da alma, pois ela foi a primeira pessoa que o viu ressuscitado. Para ela que ele apareceu, caindo em si, ela surpreendeu tudo e todos, sublimando seus desejos, suas paixões, e passou a dedicar sua vida através da caridade, exemplificando uma função maternal a quem ela acolhe. Ela viu um grupo de leprosos chegando na cidade, buscando Jesus de Nazaré. E ela disse para eles: ele foi crucificado, mas já ressuscitou. Eu vou seguir com vocês para o vale, porque não é permitido vocês ficarem na cidade. E seguiu com os leprosos para o vale, para onde eles eram levados, né? E eles a chamavam de mãezinha, de tão boa que ela era com todos. E no final de sua vida, descobre uma mancha rosa no peito, tocou-a e não sentiu o toque. E Divaldo Franco lindamente noticiou para nós, através da sua psicografia, a rosa púrpura, quando ela, caindo em si, agradeceu a Deus resgatar na carne os excessos que havia cometido pela carne, a lepra. E Pedro? Quem de nós não somos como Pedro? Desconfiado, com fé vacilante no início, mas um discípulo dedicado, defensor fiel, como narra Emmanuel. Pedro teve medo de ser preso, de sofrer, e negou Jesus em 3 ocasiões, como o próprio Mestre já havia previsto. E Pedro, caindo em si, sofreu a dor do remorso, fazendo bem, como Madalena, e arcou o resto de seus dias a pregar o amor e criando junto dos apóstolos a Casa do Caminho para cuidar de todos que sofriam. Então, cair em si, como vimos, em todos os casos, é, acima de tudo, reconhecer o equívoco depois de ser iludido. É tomarmos consciência. É quando buscamos o estudo das verdades para nos libertarmos, conforme Jesus ensinou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E quando buscamos o autoconhecimento, o conhece-te a ti mesmo, nós acabamos refletindo sobre nossas falhas, nossos equívocos, e assim estaremos prontos para o cair em si, prontos para mudar atitudes e sentimentos que nos afastavam da lei divina e que dificultavam, a nossa verdadeira felicidade. Para encontrarmos esse tão sonhado equilíbrio, nós precisamos respeitar nossa oportunidade de estarmos encarnados. Tem uma fila de espíritos esperando para reencarnar. Quantos abortos, né? Quantos que não conseguem? E respeitar a oportunidade que nós estamos tendo aqui da encarnação e respeitar o outro. Porque o cair em si, a palavra cair é muito bem empregada. Porque quando caímos, nós nos machucamos. Mas pior do que a dor de se reconhecer em erro, é a dor do vivermos iludidos por tentações materiais. Viver não é muito fácil, mas não devemos fugir das responsabilidades conosco mesmo e também com o próximo. Muitas vezes nós machucamos porque vivemos negando que somos falíveis, que somos ainda em construção. É por isso que ainda nos equivocamos, erramos. Mas por misericórdia, existem novos caminhos para trilharmos. E não só não devemos perder a fé, e nós não devemos mesmo perder a fé, mas precisamos refletir nas atitudes que não nos fazem bem. O egoísmo, por exemplo, não faz o bem
nem a nós, nem ao próximo. Precisamos detectar nossas atitudes e sentimentos em relação ao próximo e que nos afastam das leis divinas para criar o reino de Deus dentro de nós. Porque a luta que nós devemos empreender, a maior luta, é a de combate conosco mesmo, dos nossos equívocos, né? Para não falar nossos defeitos. Precisamos nos conhecer para reformarmos atitudes para que elas não façam parte de nós. Quando a gente escuta alguém falar, eu sou assim, vou morrer assim, fica triste. Então por que nasceu? Nasceu para melhorar e vai morrer assim, né? Preciso é que nascemos para melhorar e que conscientizemos que muita situação que nos acontece foram sementes mal plantadas. Hoje nós estamos só na colheita de tudo que nós já plantamos, tudo que nós já fizemos ao próximo em outras encarnações. O bom é cair em si para reajustarmos certas condutas que atrapalham o nosso crescimento, porque estamos na colheita. O fato do cair em si já sinaliza uma mudança, né, para irmos corrigindo velhos hábitos. E quando isso nos ocorre, significa, né, gente, que nós já estávamos esperando só que o outro mudasse, mas somos nós que precisamos mudar. O cair em si é mudar a nós mesmos e não culparmos o próximo, não culparmos o colega, o companheiro, a companheira, né, o chefe, né? E com essa consciência e respeito, vamos nos livrando das ilusões e das desilusões da vida, que a culpa não é só do outro. O que é desilusão? Desilusão é o resultado de uma visão só nossa, baseada na nossa verdade pessoal, naquilo que a gente acha que é o certo, que acha que é o melhor, como também esse ideal em relação à expectativa que temos do outro ou que temos da vida. Judas se desiludiu com suas pretensões e doeu. E o que dói não é verdadeiramente o fato, mas é o fim da expectativa sobre o outro, o fim da ilusão, que conforme nos diz Chico Xavier, desilusão é a visita da verdade, quando nós caímos na real, né? O cair em si é o tombo que nos levanta. Ainda temos pouca fé. Sempre nós temos justificativas, né, para os nossos atos. Mas com estudo e boa vontade nós podemos perceber isso hoje em dia. Emmanuel, querido, nos fala que vai chegar o momento em que vamos cair em si. Foi só para isso que reencarnamos, para cairmos em nós quando recebemos o Consolador prometido por Jesus, para mudar nossas expectativas, mudar nossa vida para melhor. Vimos nosso Paulo, fiel a Moisés no judaísmo, o filho gastador voltar à casa do Pai recebido com festa. E quando arrependemos é o momento de voltarmos à casa do Pai. Cair em si é despertar a consciência. Essa vida é para o nosso crescimento moral e espiritual. E Emmanuel nos indica o caminho que precisamos percorrer para nos libertarmos. Olha o que Emmanuel fala para a gente. Tudo tendo, nada possuindo, com todos e sem ninguém. Quando fecharmos os olhos da carne, meus irmãos, e fizermos a nossa passagem, tudo que temos e todos que temos ficam. Só o que somos, nós levamos. Se somos pacientes, tolerantes, caridosos, cumpridores da lei, tudo isso é nossa bagagem para a viagem do nosso acerto de contas, das oportunidades que aproveitamos ou não. E depois de cair em si, mudando totalmente as atitudes da vida, Paulo pôde dizer, não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. E ao cair em si, teve dor de culpa sim, de remorso, mas quando reconheceu o erro, aprendeu a não repeti-los. Vamos tentar reparar o mal que causamos. A atitude fraterna é sempre positiva, pois ameniza o mal. Olhemos o ensinamento do Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. Jesus veio para dissipar nossas sombras morais e retornou rico de bênçãos à casa do Pai. Dia virá que não precisaremos mais cair em nós. Não falaremos mais, quando dei por mim já tinha feito. Quando melhorarmos, não vamos nem pensar, mesmo sabendo que Jesus sempre perdoa. Vá e não peques mais. Fazer o que tem que ser feito para instalar o reino de Deus dentro de nós. Temos gratidão a Deus por nossa casa, por nossa cidade, nosso Brasil. Gratidão a Deus pelas bênçãos que derrama na natureza, nas águas e em nossas vidas. Cair dói,
Mas quando melhoramos, né, vemos que o nosso Pai Celestial nos consola com o sopro amoroso da reencarnação. Paz e saúde para todos nós. Que Jesus nos abençoe sempre. Que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.